How to use the verb to be easily? Como usar o verbo to be facilmente? Hello everyone, I'm Newton Soares from Voga Soares Channel. Olá, eu sou Newton Soares do canal Voga Soares. Hoje eu quero mostrar para você como você pode usar o verbo to be facilmente. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre verbos em português. Todo verbo em inglês, ele recebe essa partícula to. E o que isso realmente representa? Representa que o verbo está na forma infinitiva. Em português, nós usamos as terminações AR, ER e IR para representar esse to. Eu vou mostrar como exemplo alguns verbos em português. Por exemplo, o verbo cantar. Percebe que ele termina com AR? Amar, beber, terminou com ER. Construir, terminou com IR. Então, essas terminações em português, em inglês, elas são representadas pela preposição to. Então, se eu pegasse, por exemplo, dançar em inglês, vai ficar to dance. Amar, to love. Ser, to be. Estar, to be também. O verbo to be representa dois verbos, que é o verbo ser e o verbo estar. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Como você pode usar o verbo to be de uma forma super simples, sem ter que ficar quebrando sua cabeça. O verbo to be, ele é um dos poucos verbos que flexionam, diria, tanto. Em português, todos os verbos, ou praticamente todos os verbos, flexionam. Se eu pegasse o verbo cantar, por exemplo, você vai ver que ele vai mudar de aquela terminação AR, que indica que o verbo está na forma infinitiva. O que é a forma infinitiva? É o verbo ainda não usado, não conjugado. Então, em português, eu vou conjugar o verbo cantar só para você ver como fica. Então, vai sair de cantar, que é a forma infinitiva, que é a forma do verbo na sua forma identificável, apenas a identificação da ação. Vamos ver como é que fica quando a gente conjuga. Vai ficar assim, ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Os verbos em inglês, ele só perde o to. É muito mais simples conjugar um verbo em inglês. Muito mais simples. Ok? E eu quero mostrar isso com o verbo to be. Lembrando que o verbo to be, ele é um verbo flexionável. Ele tem três flexões, que é am, is e are. E é bem simples. Para você não errar, você deve lembrar o seguinte: você só usa a flexão am quando referir a primeira pessoa do singular, eu. Você só usa is quando referir a terceira pessoa do singular. Lembrando que a terceira pessoa do singular é representada por he, que é o menino, o sexo masculino, she, que se trata do sexo feminino quando se trata de pessoas. Quando se trata de coisas e animais, a gente usa o pronome it. Então você tem he, que é o pronome para o sexo masculino, she, que é para feminino, e it, que serve tanto para masculino e feminino quando se trata de coisas ou animais. E isso é a forma singular. E neste caso a gente usa a flexão is. A outra forma, are, é usada para todas as outras pessoas, incluindo a segunda pessoa do singular, que é you. Ok? Então, só recordando aqui, recapitulando. Você usa am só na primeira pessoa do singular, is para a terceira pessoa do singular e are para todas as outras pessoas, que não inclui a primeira do singular e nem a terceira do singular. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quando você diz assim, eu sou, você vai dizer I am. Quando você diz eu estou, você vai dizer I am também. Lembrando que quem está em algum lugar, quem é alguma coisa. E certamente você vai dizer isso para complementar a frase quando fizer uma frase completa. Tá? Se você disser você está, you are. Se você disser ele está, he is. Se você disser ela está, vai ficar
she is. It is, ele está, ela está, quando se trata de animais ou coisas. Muito bem, vamos lá. We are, nós estamos, ou então nós somos. You are, lembre-se que you vale para a segunda pessoa do singular, que é você ou tu, e também para a segunda pessoa do plural, que é vocês ou vós. Então aqui é você, vocês ou vós. Então, you are, quer dizer, vocês estão ou simplesmente vocês são. E para a última forma, que é they are, que é eles ou que são eles. Eles estão ou eles são. Vamos ver agora alguns exemplos já com frases mais completas. Na primeira pessoa, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. I am in London. Eu estou em Londres. Percebe? Então eu usei o am para dizer que eu sou alguma coisa, neste caso eu sou brasileiro, e usei am, a flexão do verbo to be, am, para dizer que eu estou. Nesse caso, estou em Londres, estou em algum lugar, estou em Londres. Continuando. You are Brazilian. Você é brasileiro. You are in London. Você está em Londres. Na terceira pessoa do singular. He is Brazilian. Ele é brasileiro. He is in London. Ele está em Londres. Para a menina, she is Brazilian. Ela é brasileira. She is in London. Ela está em Londres. Para um animal ou coisas, it is Brazilian. Ele é brasileiro. It is in London. Ele está em Londres. Vamos usar agora usando o nome da pessoa, aplicando com o nome de uma pessoa. Jack is Brazilian. Jack é brasileiro. Jack is in London. Jack está em Londres. Com o nome feminino. Mary is Brazilian. Maria é brasileira. Ou Mary é brasileira. Mary is in London. Mary está em Londres. Com um animal ou coisas. The dog is Brazilian. O cachorro é brasileiro. The dog is in London. Agora com o pronome nós, no plural. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. We are in London. Nós estamos em Londres. Bom, podemos agora fazer a frase com o sujeito composto, usando os pronomes. You and I are Brazilian. Você e eu somos brasileiros. You and I are in London. Você e eu estamos em Londres. Jack and I are Brazilian. Jack e eu somos brasileiros. Jack and I are in London. Jack e eu estamos em Londres. Usando o pronome vós. You are Brazilian. Vocês são brasileiros. You are in London. Vocês estão em Londres. Com o sujeito composto. You and he are Brazilian. You and he are Brazilian. Você e eles são brasileiros. You and he are in London. Você e ele estão em Londres. You and she are Brazilian. Você e ela são brasileiros. You and she are in London. Você e ela estão em Londres. You and Jack are Brazilian. Você e Jack são brasileiros. You and Jack are in London. Você e Jack estão em Londres. You and Mary are Brazilian. Você e Maria são brasileiros. You and Mary are in London. Você e Maria estão em Londres.
Vendo mais alguns exemplos. They are Brazilian. Eles são brasileiros. They are in London. Eles estão em Londres. Eles estão em Londres. Jack and Mary are Brazilian. Jack e Maria são brasileiros. Jack and Mary are in London. Jack e Maria estão em Londres. Jack and Mary are in London. Jack e Maria estão em Londres. Veja que é muito simples fazer uma frase usando o verbo to be. Lembre-se, to be tem 3 flexões: am, is, are. Você usa am só quando referir a primeira pessoa do singular, eu. Você usa is só na terceira pessoa do singular, quando for ele, ela, ou ele ou ela quando se trata de coisas ou animais. E você usa are para as demais pessoas, que inclui a segunda pessoa do singular, que é você ou you, e as outras, que é o we, you e they. Ok, se você gostou deste conteúdo, dê um like, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, para que o YouTube possa te avisar quando postarmos mais vídeos. Ok, bye, see ya!